Por que há negação da violência nesses casos extremos de violência, ou até mesmo a espetacularização das mesmas contra corpos negros por parte dos grandes veículos? Eu acho que essa negação da violência e essa desumanização que a gente vê na própria imprensa, nos veículos de comunicação, na mídia em geral, tem muito a ver com o histórico do Brasil, né? Que é um país onde o racismo um país que não se assume racista, né? Então, acho que você já deve ter visto que tem pesquisas que já mostraram, né, ouvindo a população, que a maioria dos brasileiros acreditam que existe racismo, mas quando são perguntados se são racistas, alguma coisa assim, quase ninguém assume. Então, tem muito a ver com a nossa história, né, dessa falsa democracia racial, onde é até mais fácil a população perceber, consegue ver o racismo que existe nos Estados Unidos, mas não encara a própria realidade, né? Com esse discurso de que somos todos iguais e não existe discriminação por cor dentro dos territórios brasileiros, né? Então, acho que a mídia é um reflexo disso, né? Então, quando você tem profissionais brancos, até profissionais negros, mas sem letramento racial, a saída não é outra, né? O resultado desses trabalhos acaba resultando sempre em estereotipação. Então, são estereótipos, né? Que enxergam sempre essa população negra e das periferias como uma ótica negativa, muitas vezes com discursos punitivistas, quando, na realidade, todos somos seres de direitos que temos direitos iguais, mas, na prática, né, o próprio sistema judiciário, né, acaba passando por um problema multissetorial, né? Então, tem muito a ver essa forma como a mídia trata a população negra, tem muito a ver com a forma como o racismo se estrutura no nosso país e a partir de outros setores também, né? Então, é um reflexo do judiciário, né, do sistema de justiça, da representação da população negra na mídia, que é sempre reforçado esse estereótipo de subalternidade ou de criminoso. Acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com a estrutura do nosso país. De quais maneiras a imprensa fomenta o racismo estrutural na veiculação dessas notícias? Então, é muito fomentado, acho que pela própria forma que as notícias são abordadas, por exemplo. E falando da mídia como um todo, né? Hoje acho que a gente já vê pequenos avanços, mas se a gente pensar, por exemplo, nos programas televisivos, e pensando na TV mesmo, né? Porque a gente fala de internet, mas ainda existe uma explosão digital muito grande, né? Por muito tempo, assim, eu tenho 30 anos, mas eu não tive referências assim positivas, né? Então, nas novelas a gente sempre via pessoas negras somente no papel de empregadas, ou aquele estereótipo do malandro, ou da mulher que se prostitui, e nunca como pessoas como eram os brancos, né? Como eram retratados os brancos, que eram como advogados, médicos, os próprios jornalistas. E a imprensa também se reflete nisso na cobertura dos fatos. Então, quando a gente vê casos de violência, é sempre abordado de uma forma muito, muito estereotipada, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é de uma notícia que foi dada por uma mídia hegemônica, acho que em 2021, 2022, que falava sobre o crime organizado, acho que no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E aí, essa reportagem se referia ao Complexo do Alemão como um bunker de bandidos. Então, essa reportagem, que foi do G1, ela reduziu todo mundo, né, toda a população que vive nas periferias, que vive ali naquela comunidade que é gigante, que é como se fosse uma cidade,
a um bunker de bandidos, como se todas as pessoas que moram lá, pessoas que trabalham todos os dias, que precisam estudar, criar seus filhos com dignidade, foram reduzidas a criminosos, né? Então a mídia, ela colabora com essa desumanização de corpos negros dessa forma, porque aí você vai ver quem compõe, né, a população do Complexo do Alemão, da Rocinha e de tantas outras periferias no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em todos os lugares do Brasil. A maioria das pessoas que vivem nesses espaços são pessoas negras. Então, esse é um exemplo de como a mídia corrobora com isso. E geralmente, né, eu lembro assim que a gente foi dar uma olhada ali em quem tinha escrito a matéria, mas eram todos jornalistas brancos. Então, é algo que também demonstra, né, a importância de ter pessoas negras na redação. Como que um editor deixou isso passar? Sabe, é uma mentalidade muito, muito colonizadora e muito, muito racista mesmo.